Oi, meu nome é Melissa e eu sou sua instrutora de literatura. Hoje eu quero falar com você sobre literatura contemporânea. Quem são e sobre o que escrevem os autores e autoras do nosso tempo. Quero começar resumindo para você uma pesquisa feita pela doutora em teoria literária, Regina Dal Castanhe, da Universidade de Campinas. No artigo, a pesquisadora inaugura sua escrita chamando a atenção para o fato de que a literatura é buscada por um leitor ou leitora para uma experiência de alteridade. Ao ler a narrativa sob a perspectiva de um outro, que ocupa uma posição diferente da que o leitor ocupa, há a possibilidade de se conectar a outras experiências de vida, segundo a Regina. Acontece que, ao seu ver, na literatura contemporânea brasileira, há duas vivências fundamentais que não estão sendo representadas na escrita, a dos pretos e a dos pobres. Mapeando personagens e escritores na literatura contemporânea, de 1990 a 2004, Regina encontrou as ausências de não só pretos e pobres, mas de mulheres, homossexuais, deficientes, crianças e velhos. A esses, a autora caracterizou como grupo de marginalizados, explicando que podem ser assim chamados porque os membros de tais grupos vivenciam uma identidade coletiva que recebe valoração negativa da cultura dominante. A cultura dominante é a que se pretende representativa da sociedade como um todo, mas que não é. E por isso controla o discurso, privilegiando um conjunto de características específicas que não incluem os tais marginalizados. Foucault, o filósofo francês, é citado para demonstrar como o controle do discurso elege um tipo específico de representação, que é considerado como detentor de autoridade para falar e ser ouvido, enquanto silencia e exclui a possibilidade de fala com autoridade dos grupos minorizados, porque seus discursos não têm valor socialmente. Nesse sentido, a fala de um homem branco e universitário sobre a pobreza, por exemplo, é vista com muito mais seriedade e relevância do que a fala do próprio pobre sobre a sua condição, porque supostamente o universitário tem mais legitimidade, autoridade para falar, mesmo sobre algo que não vive. A literatura também é um campo da vida social que exerce o controle de discursos ao eleger uma forma de se fazer literatura que é melhor do que as outras. Sempre que se elege um melhor, se elegem os piores. E quem faz as escolhas? É um determinado grupo social. Representatividade na literatura, por isso, se justifica por duas razões principais, de acordo com a doutora Regina. A repercussão que tais narrativas podem ter no debate público e a democratização do fazer literário, que inclui a universalização das ferramentas da leitura e da escrita, que, ao fim, combatem a injustiça. Destaco aqui um trecho que resume com clareza o que está se propondo no texto sobre a diversidade de posições sociais. Assim, mulheres e homens, trabalhadores e patrões, velhos e moços, negros e brancos, portadores ou não de deficiências, moradores do campo e da cidade, homossexuais e heterossexuais, umbandistas e católicos vão ver e expressar o mundo de diferentes maneiras. Mesmo que os outros possam ser sensíveis a seus problemas e solidários, nunca viverão as mesmas experiências de vida e, portanto, verão um mundo social a partir de uma perspectiva diferente. Por mais solidário que seja
as mulheres, um homem não vai vivenciar o temor permanente da agressão sexual, assim como um branco não tem acesso à experiência da discriminação racial, ou apenas um cadeirante sente cotidianamente as barreiras físicas que dificultam ou impedem seu trânsito pelas cidades. O corpus de análise para a pesquisa que se segue se delimitou a observar o catálogo de 3 editoras, consideradas por críticos e professores as que mais eram importantes para a publicação de prosa ficcional entre 1990 e 2004 aqui no Brasil. Dos 165 autores e obras analisados, 93% eram escritas por brancos, 78% tinham escolaridade no nível superior e 120 eram homens. Mais de 60% de São Paulo e do Rio de Janeiro, e apenas 2 dos 165 autores eram do norte do país, mais especificamente do Amazonas, e 8 do Nordeste. Em 71% das obras, o protagonista era um personagem do sexo masculino, e em 68% os narradores também o eram. Percebe-se, portanto, que os grupos marginalizados, de que eu estava falando anteriormente, também são marginalizados nas narrativas literárias. Em 2018, a doutora Regina foi entrevistada por Amanda Massuela, uma jornalista da revista Cult, sobre atualizações do estudo publicado em 2005. Dessa vez, os romances analisados foram compreendidos dentre o período de 2005 a 2014. Os dados são muito parecidos, apesar de 12 pontos percentuais terem aumentado no número de autoras mulheres. Tudo isso pode ser conferido nesse link. Em reportagem sobre o colóquio Literatura Contemporânea, Diálogos e Perspectivas, de 2005, Stella Borzillo resume os comentários de professores e pesquisadores da USP sobre o tema. Na poesia, destacam-se os temas que envolvem a concentração no tempo presente, anti-utópico, ou seja, contrário ao sonho e à fantasia de felicidade, abordagem do sujeito fragmentado, que nega a si mesmo, mas não pode prescindir-se, dispensar-se, não levar em conta a si mesmo, além da rapidez e paralisação da contemporaneidade. Esses são alguns temas que foram identificados na literatura contemporânea pelos pesquisadores da USP. Além desses, na prosa se destacam os temas sobre literatura marginal, violência, cenário urbano degradado, a internet e suas novas formas de sociabilidade, que por si própria já reconfigura as possibilidades de interação entre escritor, editor e leitor. Falar sobre literatura num panorama temporal esbarra em algumas problemáticas. É questionável e arbitrário selecionar um ano específico para uma grande virada de estilo. Por isso, nesse vídeo, eu não quero me ater a uma visão historicizante da literatura, que marca um período de tal a tal ano para tal escola literária ou para a literatura contemporânea. O que tem sido convencionado nos estudos literários é que depois da literatura modernista, o que tem se produzido de literatura no Brasil é o que nós chamamos de literatura contemporânea. E que por estarmos ainda vivendo esse processo histórico e acompanhando o surgimento de obras, de autores, ainda não foi possível ter um distanciamento histórico e temporal para definir melhor quais as características, quais os movimentos que essa literatura apresenta. Eu quero que a gente conheça algumas tendências dos livros que estão sendo vendidos nas prateleiras das livrarias por aí. Como discurso, a literatura é expressa por homens e mulheres contextualizados num determinado momento histórico. Diante disso, o que o nosso momento
tem produzido nas subjetividades dos artistas. O que o nosso momento tem oferecido de assunto e ponto de partida para os romances, os teatros, os poemas. Alguns marcos do nosso tempo são a exploração do capital e as inovações de mercado e de consumo. Hoje, imprimir um livro é muito diferente do que era há 200 anos atrás. Você não precisa de formas, tintas, uma fábrica imensa e cara para imprimir qualquer coisa. O seu computador é bem diferente de uma máquina de escrever. Se você tem uma impressora da sua própria casa, você pode criar e imprimir um livro. Pesquise sobre as tipografias antigas. É surpreendente ver como a imprensa mudou. Num trecho de um artigo escrito em 2011 por Lucas Costa e Mônica Mello, da Universidade Federal de Viçosa, podemos entender melhor do que eu estou falando. O artigo diz o seguinte: não resta dúvida de que o quadro da literatura se alterou, como se alteraram as relações em geral da sociedade com os seus bens culturais e simbólicos. A produção literária no campo contemporâneo é constituída nas leis e pelas leis de mercado, não só porque muitos escritores têm se profissionalizado a tal ponto, mas ainda porque a mercantilização é uma lei imposta ao campo artístico como um todo. Os escritores precisam aderir às regras da produção artística ao se inscreverem na instituição literária. Público, editores, autores ajudam a consolidar essas regras, ao mesmo tempo em que são eles mesmos determinados por elas. A maneira dos cafés, salões e saraus dos séculos XVIII e XIX, as listas dos mais vendidos, por exemplo, constituem um ambiente legitimado no campo literário vigente, pois estão respaldadas por todo um complexo mecanismo sociodiscursivo. Bom, eu quero falar agora sobre alguns dos autores contemporâneos cujos livros têm chamado a atenção do público leitor. O primeiro é O Sol na Cabeça, um livro de contos de Giovanni Martins, do Rio de Janeiro. A Companhia das Letras publicou o livro em 2018 e resume o tema da narrativa como a infância e a adolescência de garotos, para quem as angústias e dificuldades próprias da idade soma-se à violência de crescer no lado menos favorecido da cidade partida, o Rio de Janeiro das primeiras décadas do século XXI. Então veja como essa obra tem aspectos que são específicos, que são recorrentes na literatura contemporânea. Outro livro é o que foi o terceiro colocado do prêmio Oceanos, é o Sorte, da autora Nara Vidal. O júri considerou o livro tendo uma linguagem austera, reduzida ao osso da palavra, e o romance fala sobre a imigração para o Brasil no século XIX e a degradação da mulher em um ambiente marcado pela escravidão e pelo racismo. Então, esse é um exemplo de como os grupos marginalizados, dos quais eu estava falando antes, estão presentes nesse romance que foi premiado. A Nara Vidal, a autora desse livro, nasceu em Guarani, Minas Gerais, em 1974, e o livro foi publicado em 2018, e é o seu primeiro romance. Se chama Sorte. Na poesia, uma descoberta muito feliz foi a do poeta Maílson Furtado, de Varjota, do Ceará. O poeta escreveu à mão o seu livro, que se chama A Cidade, e ganhou o prêmio mais reconhecido do país de literatura, o Jabuti. Maílson foi eleito o autor do melhor livro do ano de 2018.
Em alguns resumos sobre o livro encontrados nos sites de venda, o livro é descrito como um poema que vem apresentar de forma contemporânea, então veja aí o uso dessa palavra, uma visão de uma cidade do sertão. O poema apresenta uma estética com influências de vários movimentos modernos e pós-modernos do século XX. O concretismo, o neoconcretismo, rimas incertas, além da ausência de pontuação gráfica, influência vinda da poesia oriental. Veja que interessante o fato desse escritor cearense ter sido premiado com uma narrativa super contemporânea. Por último, eu quero ressaltar O Conto da Aia, da canadense Margaret Atwood, publicado em 1985. O livro tem se tornado um sucesso mundial por retratar uma distopia em que, nos Estados Unidos, uma ditadura derruba a democracia. Com baixos índices de natalidade, as poucas mulheres que podem ter filhos se tornam escravas sexuais de famílias ricas. A religião é também um ponto fundamental para a construção dessa narrativa, e as séries de TV têm sido produzidas a partir do roteiro desse romance. Vale a pena procurar. Então, o que a gente pode perceber sobre a literatura contemporânea é que, diferentemente de outras mais antigas, a literatura contemporânea ainda está acontecendo, ela ainda está em desenvolvimento. E o que se pode observar é que ela é profundamente marcada pela forma como nós, sujeitos do nosso tempo, temos vivido a nossa experiência subjetiva, nossa forma de enxergar o mundo, os conflitos, os dilemas da nossa sociedade, a nossa forma de escrever, tudo isso sendo expresso por essa literatura. Eu aconselho a você que pesquise sobre esses livros que eu citei e que pesquise também sobre as escolas e os movimentos literários que aconteceram no século XX e nos séculos anteriores, para compreender melhor como, a partir dessas escolas e desses movimentos, desses estilos, nós chegamos até aqui. E até o próximo vídeo.